Pessoal, 2026 está chegando e vai ser um baita, mais um baita de um ano polêmico porque a gente tem as eleições presidenciais. E se a esquerda estava achando que seria um ano bom para eles e a chance de ganhar estava lá em cima, eles estão completamente errados. Mas acontece que eles sabem disso, que a chance da esquerda voltar para o Brasil é quase impossível. E se a gente falar de Michele, de Tarcísio, de Bolsonaro, já é ruim. Mas tem um nome que agora está surgindo, que está sendo o maior medo da história da esquerda. E a esquerda quer fazer de tudo possível, para conseguir eliminar esse nome da cartela de possíveis candidatos. E o pior dessa história, estão querendo fazer isso tudo numa cartada só. Pegar o Eduardo Bolsonaro e também o Bolsonaro. Bora lá que eu vou te explicar o que está acontecendo. Porque hoje estamos cheios de conflito. E vamos lá falar sobre outro assunto também. Imagina só, na altura que a gente está tendo desse campeonato, com o governo mais perdido do que nunca e mais cheio de polêmicas, como por exemplo a fraude do INSS. Imagina só a PF parar agora de trabalhar, literalmente não começar a fiscalizar absolutamente nada. Ia ser um problemão para o Brasil, não ia? Acontece que agora a PF está ameaçando o Lula. E a coisa tá ficando cada vez mais feia. Enquanto tudo isso está acontecendo aqui no Brasil, a gente tem que falar sobre os Estados Unidos, que o Senado quer mandar uma comitiva para os Estados Unidos para fiscalizar o quê? Falar com o pessoal do 8 de janeiro. E aí já vai dar ruim nessa história, vocês já devem estar imaginando. Então bora lá falar de política, que hoje a gente tem muito assunto aqui no canal. Então já deixa o like, já compartilha e se inscreva e vamos lá entender o que está acontecendo. Pessoal, se você gosta, ou pelo menos algum dia já deve ter pesquisado de política, você já escutou esse nome na sua vida, chama Lindenberg Faria. Ele é deputado do PT e é o líder na Câmara dos Deputados do PT, tá? Mas tem outra coisa que esse cara fez, pra vocês entenderem. Ele foi responsável por abrir um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, tá? Na época que o Eduardo Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos tentando buscar aliança para aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, a primeira pessoa que abriu a boca em falar sobre prender Eduardo Bolsonaro foi Lindenberg Faria, tá? Que apresentou esse inquérito para a própria PGR com Paulo Gonet e por algum milagre que a gente não estava imaginando, Paulo Gonet resolveu aceitar isso e mandar para o STF. E aí funciona como no STF? Eles fazem uma votação eletrônica, uma espécie de sorteio, para nomear o relator. E o relator foi quem sorteado? Alexandre de Moraes. Exatamente o cara que é o ponto principal dessa história. Ou seja, o motivo principal dessa história, que é Alexandre de Moraes, é o mesmo cara que vai ter o poder de tomar decisões sobre esse inquérito. Isso aí faz a gente puxar alguns artigos, como por exemplo o 254, que diz sobre a suspeição, tá? Que significa o quê? Se por algum motivo o juiz foi inimigo, ou amigo, ou cônjuge, ou no mínimo interessado, ou até a principal assunto da história, no meio de um inquérito, ou então de um processo, ele é considerado suspeito, ele não pode julgar esse caso, né? Mas é Brasil, né? Vocês já conseguiram entender aonde que a gente vai parar. Acontece que agora o inquérito está instaurado. E o objetivo deles não é ficar só ali por inquérito, não, tá? É transformar esse inquérito em um processo penal para tornar o Eduardo Bolsonaro, então, réu. Ou seja, se o Eduardo Bolsonaro se torna réu, sabe o que acontece? Parabéns, inelegível. E aí podem também aplicar prisão para o Eduardo Bolsonaro, né? E bem, vamos entender o que está acontecendo, né? Lindenberg, que foi o ponto principal para criar esse inquérito, está pedindo agora o bloqueio de bens de Jair Bolsonaro, tá? Mesmo que não seja um processo penal, o inquérito ele tem o direito de você fazer algumas coisas, como quebra de sigilo e também o bloqueio de bens. E como o próprio Bolsonaro estava, entre aspas, financiando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos com campanha de Pix, eles estão querendo usar disso para bloquear os bens do Bolsonaro. A primeira coisa é o Lindenberg vai depor nesse inquérito. Ele já solta uma bomba em falar de bloqueio de bens. Aí eu te pergunto, é a função dele falar sobre isso? Não é função dele.
Isso aí vai ser do relator. Mas cada vez mais no Brasil parece que está tendo uma ligação entre a política e o judiciário, porque de certa maneira tudo, eles sempre dão uma brecha, sempre pedem, sempre jogam uma indireta antes, o judiciário vai lá e faz, né? Porém, olha só esse discurso. Eu quero que vocês analisem esse discurso. O Lindenberg, ele vai ser uma das pessoas que vai depor no meio dessa história toda, tá? Porém, ele já, para a CNN, resolveu falar o que está acontecendo no caso. Aí eu quero que vocês escutam e discutam comigo também essa situação aqui nos comentários. Dá uma olhada só. Olha a fala dele. Um pedido de cassação no Conselho de Ética, mas mais importante do que isso é que eu fui autor de uma representação na Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro em cima de 3 crimes. Primeiro, traição nacional e ataque à soberania nacional. Segundo, coação no curso do processo. Vai ter um julgamento. Esse ataque à soberania nacional se refere a exatamente o quê? As sanções de um país implicado a outro? Porque isso aí é regra de direito internacional, isso pode acontecer. Para julgar o pai dele, o que ele está querendo fazer é intimidar ministros do Supremo. E o terceiro é um golpe continuado. A abolição do Estado Democrático de Direito. Porque você que está nos assistindo, uma pessoa que entrou no Supremo no dia 8 de janeiro, com a pedra na mão, quebrando todo o Supremo, qual a diferença do Eduardo Bolsonaro? Ele está fora do país, achincalhando as instituições brasileiras, atacando o Supremo e pedindo sanções de um país estrangeiro contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou te explicar qual que é a diferença, tá? Vamos lá. A diferença é completamente nítida entre o que o filho do Bolsonaro está fazendo e sobre as manifestações do 8 de janeiro. Mas assim, se algum dia esse vídeo chegar em você, Lindenberg, ou qualquer outra pessoa de esquerda, eu quero que você me responda o seguinte. Qual que é a diferença de uma pessoa que vai lá, pega uma pedra ou um batom, pode ser batom também, vai lá e resolve escrever ou então tacar essa pedra dentro do STF, né? Como você disse, dentro da sede dos 3 poderes. E qual que é a diferença dessa pessoa com outra pessoa que uma outra manifestação, na época de outro presidente, que era o Temer, foi lá e fez a mesma coisa, ou seja, manifestou, depedrou e assim, teve gente que ainda saiu ferida. Me explica qual que é a diferença desses 2 casos, porque em um, a gente tratou eles como se fossem criminosos, 17 anos de prisão, vamos lá, uma pena mais alta para quem comete crimes graves que a gente tem hoje em dia. E qual que é a diferença desse pessoal com outros? Porque, assim, a ação era a mesma. A única coisa que mudou foi o tempo que estava, né? Um tempo onde, para um, tudo bem, é apenas uma manifestação. E para outro, já é considerado abolição democrática ou então a tentativa de golpe, né? Eu quero saber exatamente qual a diferença de um para outro. Mas vamos continuar o vídeo. Eu entrei com essa representação, Basília. Ah, lembrei de uma coisa também para vocês, tá? Quando você pesquisa abolição democrática do Estado de Direito, vem uma pequena coisa escrita lá, que é o quê? Ir contra, ou seja, obstruir ou atrapalhar a liberdade de expressão, né? Aí, essa pequena frase eu vou deixar nos comentários com vocês, tá? Para vocês me falarem o que te lembraram dessa frase, tá? E a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito. Nesse inquérito, chama Eduardo Bolsonaro para depor, Jair Bolsonaro, porque tem declarações, tem uma campanha de Pix que mantém Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos a partir desse recurso, e me intima também. Eu vou depor na segunda-feira na Polícia Federal, onde vou levar essas provas. A gente tem passo a passo. Cada dia é um encontro com autoridade diferente. Veja bem, eu nunca vi isso na história. Imagine uma decisão dos Estados Unidos sancionando ministros do Supremo. Eles estão querendo usar uma... Lembrando, sanções estão sendo aplicadas por um motivo muito claro,
tá? O ministro do Supremo, no qual você está falando, foi lá e aplicou sanções a uma empresa norte-americana, tá? E dentro dos Estados Unidos e no Brasil, a questão de liberdade de expressão são consideradas coisas diferentes, bem diferentes, né? E como os Estados Unidos têm a lei que dá o direito dele poder fazer essas sanções, isso é uma coisa extremamente legal, tá? Acontece que agora o objetivo é, claro, nítido, ou prisão ou tornar inelegível. Pois é, mas bem, vocês sabiam que o Eduardo Bolsonaro, mesmo não estando aqui no Brasil, ele consegue ser um candidato sim, sabe por quê? O domicílio eleitoral dele tá aqui ainda em São Paulo. Como é que funciona isso aí do domicílio eleitoral? É onde você declara que você vai votar. Eu posso, por exemplo, tá aqui tirando férias, vamos lá, em Goiás, mas se eu tenho uma casa, declaro que eu vou votar em Minas, e fico um pouco de tempo em Minas, eu também posso votar, meu domicílio eleitoral pode ser em Minas. E um vídeo muito específico que eu achei aqui e muito interessante deixa claro pra gente a real preocupação deles. O Eduardo Bolsonaro. Esse inquérito eles querem que seja rápido, que se torne logo um processo, né? Já que, assim, eu acredito que nem a Procuradoria-Geral da República para jogar para o STF quer que isso seja arquivado e muito menos também o Ministério Público não vai falar nada sobre o caso, tá? Mas olha aqui esse vídeo da CNN que fala sobre o maior medo deles: eleição para Eduardo Bolsonaro. Antes da entrevista à revista Veja, e perguntei para ele a pretensão dele em 2026. Ele reforçou o que você acabou de falar sobre o fato de não ter pretensão de voltar. Ele falou aqui ao Arena, na primeira entrevista, eu perguntei para ele se ele poderia deixar o cargo, né? Pra vocês terem noção, gente, se o Eduardo Bolsonaro voltar, vocês já sabem o que vai acontecer com ele, né? O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ele pode ser candidato estando lá fora? Pode ser candidato estando lá fora, mas depois pode não exercer o mandato aqui no Brasil. E há consenso nisso. Eu conversei com 2 advogados de direito eleitoral, né, o Fernando Nasser e o Alberto Rolo, e eles disseram o seguinte: olha, independente de onde ele mora, uma coisa é domicílio eleitoral, outra coisa é residência. Então eles deram um exemplo para mim. Você mora em São Paulo, mas tem uma casa em Santos. Mas você resolve botar o seu domicílio eleitoral em Santos, porque aí você vai, aproveita o fim de semana, pega uma praia, volta, depois volta para São Paulo para trabalhar. Não há problema. Portanto, o Eduardo Bolsonaro pode manter o domicílio dele eleitoral em São Paulo e viver nos Estados Unidos. Ele tem apartamento, tem casa aqui em São Paulo, portanto ele é tecnicamente um eleitor paulistano. O que acontece? Pode sim ser candidato, tá? As chances que ele tem de ganhar são grandes, principalmente se ele conseguir fazer o que ele foi para lá, para os Estados Unidos, para fazer, que é aplicar sanções ao Alexandre de Moraes. Esse é o grande medo, tá? O grande medo da esquerda. O Eduardo Bolsonaro foi para lá, ninguém deu trela para ele. Todo mundo achou que ia ser assim: vai passar vergonha, os Estados Unidos não vai querer dar moral para ele. Acontece que foi o contrário e as sanções elas vêm cada vez mais ficando mais pesadas para cima do Supremo. Isso aí vem causando uma indignação, um medo certo ao próprio pessoal, tanto da esquerda quanto até mesmo para os ministros do STF, beleza? Acontece que eu vi várias publicações falando sobre o quanto essas sanções elas podem ser graves, tá? Porque se aplica a sanção a Alexandre de Moraes, mas de certa forma ao bloqueio de bens deles, tá? Porque redes como a gente tem Mastercard, Visa, elas são americanas e a maioria dos bancos hoje em dia, mesmo que sejam bancos brasileiros, usam, né, esse sistema dos Estados Unidos. E de certa forma, se os Estados Unidos aplicam essa sanção contra Alexandre de Moraes, uma dessas empresas vai contra, provavelmente se aplicará sanções contra essas empresas. E aí vai virando uma bola de neve. E aí o setor dos banqueiros não vão gostar nem um pouquinho dessa história, né? E aí o negócio vai desandar feio. Mas vamos falar sobre outro tema, beleza? Já cansamos de falar sobre esse tema. Bem, o que acontece é que hoje a gente está vendo cada vez mais o centro se alinhar da esquerda. Inclusive já saiu até matérias falando sobre que o objetivo agora é sim criar mais cadeiras dentro do Senado para conseguir criar impeachments para Alexandre de Moraes e que o centro e a direita estariam entrando ali num complô junto, porque ambos não estariam gostando das decisões e queriam ter um controle maior. Porém, hoje tem um problema, né? Tem um tema mais complicado ainda pra gente falar nesse vídeo, que se chama, vamos lá, você já deve estar sabendo, PF, né? O que acontece?
A PF, como ela vai fazer operações em outros lugares, ela precisa ter as suas estadias lá. Então, por exemplo, estamos aqui, a PF, um policial federal, ele está em Goiás, né? Ele precisa fazer uma operação que esteja em São Paulo, essas estadias vão ser bancadas, né? Porém, não foi pago pelo governo Lula. O governo Lula literalmente deixou a bomba correr. E agora a PF está querendo fazer o quê? Indo lá e praticamente ameaçar o Lula de que vão parar com todas as operações caso não haja pagamento, né, desse valor de locomoção dele e hospedagem, né? Porém, se a PF parar, lascou tudo. Porque, primeiro, a gente está falando de quadrilhas, de corrupção, de todas as investigações, como por exemplo do INSS, que podem parar, não vão continuar, vão parar se a PF parar. E porém também, por outro lado, certos inquéritos também podem parar, né? Então assim, vai parar tudo. Você já viu aquela música do Raul Seixas, O Dia que a Terra Parou? Se a PF parar, para também. É desse jeito, é nível essa música. E eles estão botando pressão no Lula para ver se o Lula vai acordar para a vida e vai resolver o problema deles. Olha aqui, ó, a matéria também é da CNN que eu trouxe para vocês, beleza? Polícia Federal enfrenta uma crise financeira. Luísa, a polícia agora ameaça dificultar as operações e os policiais reclamam da demora no pagamento de diárias. Conta pra gente se isso pode impactar em grandes operações, paralisar de vez a atuação da PF, Luísa? A Associação de Delegados da Polícia Federal, Tainá, diz que sim, que esse contingenciamento ele pode sim levar a uma paralisação das operações, né, das missões da Polícia Federal, inclusive prejudicando o combate ao tráfico de drogas, né, e outros crimes de grande complexidade, crimes como corrupção, organização criminosa. Então eles lançaram uma nota para fazer frente, né, a esse contingenciamento, reclamar dos cortes feitos pelo governo federal, apontam que já tem aí um passivo a ser quitado pela PF que ainda está pendente e que o corte de mais gastos ainda no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao qual a PF está vinculada, agravaria essa situação e poderia gerar então uma paralisação das atividades. O mais relevante, o que me chamou mais atenção nessa nota, Tainá e Uribe, é que a Associação de Delegados da Polícia Federal, ela reclama do pagamento atrasado das diárias, né? As diárias são valores que são pagos aos agentes quando eles têm que se deslocar para cumprir alguma missão e uma operação fora da sede na qual eles estão lotados, né? E isso tem sido pago de maneira atrasada. Os policiais reclamam que as diárias têm levado até 2 meses para serem efetivamente pagas por essas missões, e eles afirmam que se nada for feito pelo governo para reverter essa situação, podem interromper as operações ou fixar uma orientação para que a PF só saia às ruas, né, só cumpra missões se for paga antecipadamente essas diárias. Aí eu te falo, você já pensou o problemão que vai ser isso daí? Pois é. Já deixa então nos comentários, tá? O que você acha que pode dar com essa paralisação da PF e se o Lula vai gostar ou não, né? Porque eu acho que ele não tá muito incomodado com isso, não. Põe aí nos comentários e a gente volta com mais vídeos, beleza? Um beijo e até daqui a pouco pra vocês.